A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está acompanhando nós aqui pelo canal Examinando a Bíblia. Hoje, meus irmãos, quero falar de um assunto. Nesse vídeo eu falarei sobre sacerdócio, sobre o que é o sacrifício contínuo e o mistério do templo de Deus. Antes de se iniciar esse vídeo, antes de entrar no assunto, de começar a leitura, aqui em Números, capítulo 3, verso 10 em diante, eu queria fazer apenas um resumo para os irmãos. Deus, irmãos, ele chamou Abraão e fez uma promessa na vida de Abraão. Deus prometeu a Abraão, pediu, primeiro, para ele sair da sua terra, que Deus mostraria para ele uma terra e daria para ele uma terra. E Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. E Deus também prometeu que em Abraão seriam benditos todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra, Então nós nota que nessa promessa de Deus, Deus está prometendo duas coisas. Primeiro, fazer de Abraão uma grande nação. Isso se cumpriu no povo israelita. Deus, através de Abraão, veio Israel. E quando, irmãos, Deus prometeu para Abraão que todas as famílias, todas as nações seria bendito em Abraão, seria bendito na sua descendência, Deus estava revelando, sobre a igreja. Então, nós entendemos, irmão, que Abraão recebeu essas promessas de Deus. Abraão gerou Isaac. E essa promessa continuou sobre a vida de Isaac. Depois Isaac gerou Jacó. Essas promessas continuou na vida de Jacó. E se esparramaria, essa promessa, daria continuidade nos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, Desses filhos veio as 12 tribos de Israel. Então, a nação de Israel, aquele povo de Israel, veio, primeiro, dentro da genealogia, veio Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó veio 12 filhos, e desses 12 filhos veio essas 12 tribos, E os irmãos notam que o outro lado, que fala que seria bendita todas as nações, todas as famílias da terra, seria bendito, através de Abraão. Mas essas famílias, essas nações, haveria de ser bendita, irmãos, mediante Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele veio da descendência de Abraão. Por mais que ele era Deus, ele veio, tomou uma forma humana, mas ele nasceu no meio do povo judeu, ali na tribo de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. Então nós entendemos, irmãos, a nação de Israel veio Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos de Jacó. E desses 12 filhos veio a nação de Israel. Só que Deus fez uma promessa, que ali na tribo de Judá ia nascer o Salvador, ia nascer Jesus Cristo. E era mediante Jesus Cristo que todas as nações seria bendito, E Jesus Cristo está ali na descendência, de Abraão, irmãos. E quando Jesus Cristo veio, ele fez uma nova aliança, Então é isso que eu queria falar para os irmãos de início, E agora, irmãos, nós sabemos que Jacó ele desceu com seus filhos para o Egito, E ali, José, quando era governador do Egito, sustentou os irmãos dele. Estavam ali todos os filhos de Jacó. E aquele povo, irmão, passou os anos, se multiplicou no Egito e veio a ser um numeroso povo, Todos nós conhecemos a história. No passar do tempo, aquele povo foi escravizado. E Deus, ele usou de Moisés, levantou Moisés para tirar aquele povo, irmãos, do Egito. E tirou aquele povo do Egito. E antes de entrar na terra prometida, nós está falando aqui, irmãos, resumidamente, antes de entrar na terra prometida, Deus, irmãos, escolheu uma das tribos para servir ao sacerdócio. Essa tribo é a tribo de Levi.
era a tribo de Levi que ia ficar encarregado de fazer aqueles sacrifícios animais, né? Que era uma intercessão entre o sacerdote e Deus. Então, nós vamos começar a leitura aqui no verso 10 e vamos entrar nesse assunto. Então, a tribo de Levi, daquelas 12 tribos, a tribo de Levi foi a tribo escolhida para exercer o sacerdócio. Como nós vemos no verso 10 aqui, ó, mas Arão e a seus filhos ordenará que se dediquem só ao sacerdócio. Então, irmãos, o sacerdócio foi dado a Arão e aos levitas, né? Arão era levita. Então, irmãos, às vezes muitos irmãos não sabem, né? Moisés era irmão de Arão, era levita também. Então Deus ele escolheu a tribo de Levi para se dedicar ao sacerdócio, ó. E o estranho que se aproximar morrerá. Irmãos, nós podemos resumir o que é um sacerdócio. O sacerdócio, ele vamos dizer assim, vamos resumir assim, né? É um sistema de intercessão entre Deus e os homens. Então, irmãos, quando um homem cometia algum delito, alguma falta, algum pecado perante Deus, a pessoa levava lá no sacerdote um animal, um bezerro, carneiro, né? E era feito um sacrifício, irmãos, pelo pecado daquela pessoa. Era sacrificado aquele animal, era derramado o sangue dele. Então, através daquele sangue, daquele sacrifício, irmãos, havia uma intercessão, né? Então, resumindo, o que está falando? Que o homem deveria ser perdoado pelo sacrifício de alguém. O homem deveria só obteria o perdão mediante o que? Derramamento de sangue. Irmãos, nisso Deus ele ordenou que construísse um tabernáculo, né? Naquela época, né, quando o povo ainda não tinha entrado na Terra Prometida, e até depois na Terra Prometida eles entrou com o tabernáculo. Lá na frente, muitos anos depois, veio o Templo de Salomão. Outra coisa, irmãos, que nós vamos abordar nesse vídeo, o verdadeiro significado do templo. Nós vamos abordar o que é o sacerdócio hoje, nos dias de hoje. O que é o templo nos dias de hoje. E nós vamos falar, irmãos, também do sacrifício contínuo. Esse estudo, irmãos, que nós vamos fazer aqui, esses assuntos que nós vamos abordar, ele vai ter uma conexão muito grande com assuntos que nós falamos nos vídeos anteriores, né? Que é o vídeo das 70 Semana Profética e das 2 Testemunhas. A minha intenção era o próximo vídeo já lançar o vídeo dos 7 selos, né? Porém, eu senti de fazer esse vídeo antes do 7 selo. O vídeo sobre o 7 selo do Apocalipse será postado, irmãos, depois desse vídeo, onde eu estarei falando do sacerdócio real. Então, irmãos, foi dado ordem para construir o tabernáculo. No tabernáculo, os sacerdotes tinha vários tipos de serviço, né, ali dentro do tabernáculo. E um deles, que é o mais específico, né, vamos falar, era sacrifícios. Era lá no tabernáculo, no átrio exterior, no altar feito de bronze, irmãos, que seria sacrificado esses animais. Acredito que até aí os irmãos estão entendendo. Então, era só os levitas que podia fazer isso. Era só a família de Arão que recebeu o sacerdócio para fazer esse sacrifício. Agora, irmãos, eu vou procurar aqui a imagem de um tabernáculo, né, para mostrar para os irmãos esse tabernáculo que foi feito para ser sacrificado esses animais. Então, irmãos, está aqui, né, no vídeo, se eu não me engano, das 2 testemunhas, eu mostrei esse tabernáculo. Então, irmãos, o sacerdote levita, né, o povo levita ficou na obrigação de cuidar do sacerdócio, né, de oferecer sacrifício pelo pecado dos povos, né, de todo aquele que transgredisse. Então, irmãos,
Deus deu ordem que fizesse esse tabernáculo. Então nós vemos aqui o tabernáculo, né? Aqui no primeiro compartimento tem a mesa dos pães da proposição, depois tem a menorá, né, que é aquele candelabro de 7 lâmpadas, tem aqui o número 4, né, do primeiro compartimento, que é o altar do incenso, e lá no fundo, irmão, no Santíssimo Lugar, o que vai ter? A Arca da Aliança. Então, irmãos, aqui era nesse lugar que era feito os rituais levíticos. Porém, o sacrifício, ó, tá aqui, ó, o altar de bronze, o altar do sacrifício. Era aqui, irmãos, que era feito o sacrifício. Era aqui que tinha que sacrificar aqueles animais, derramar o sangue deles, né? Para que a pessoa que tivesse levado ele recebesse o perdão. Isso, irmãos, está apontando para a obra de Jesus Cristo. Por quê? Para o homem ter o homem ter o perdão dos seus pecados, era necessário que o sacrifício de um animal, era necessário o derramamento de sangue. E assim também, irmãos, para nós obter o perdão dos nossos pecados, precisou do sacrifício de Jesus Cristo, precisou do derramamento do sangue de Cristo na cruz. Esse sacrifício, irmão, apontava para o futuro, para o sacrifício que o Filho de Deus faria por nós, né? Louvado seja Deus. Então, até aqui, os irmãos, acredito que esteja compreendendo. Irmãos, quero destacar aqui outra coisa. Outro significado do templo era o seguinte, que o templo, ele simbolizava a presença de Deus. Os irmãos entendem? A presença de Deus habitava dentro do tabernáculo ou dentro do templo. Aqui, irmãos, nessa época, quando o povo ainda estava no deserto, antes de entrar na terra prometida, foi feito esse tabernáculo, ó, feito com cortinas, madeira, né? E lá na frente, na época de Salomão, foi feito um templo. Tinha também no templo, irmão, essa pia com água, né? Esse altar do sacrifício, né? A divisão entre lugar santo e lugar santíssimo, a Arca da Aliança. E o templo, irmãos, ele revela outra coisa. O templo, ele é sinônimo da presença de Deus. É isso que nós vamos examinar nos outros versos. Então aqui, irmãos, nós falamos sobre o sacerdócio levítico, que foi dado ao povo levita, né? Para poder eles sacrificar os animais. Nós vimos, irmãos, que foi mandado fazer um tabernáculo, e lá no futuro veio o templo, né? Mas que tinha a mesma função, que era ali que era para sacrificar. E nós também, irmãos, entendemos, né? Como eu expliquei aqui, vou explicar em versos do Novo Testamento, que o templo, ele simboliza o lugar da habitação de Deus. Vou mostrar para os irmãos que hoje esse templo, irmãos, é o nosso corpo e Deus tem que habitar nele. Agora, irmãos, eu vou falar um pouco sobre o sacrifício contínuo, né, que era oferecido tardes e manhã. Então, irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui, ó, em Êxodo, capítulo 29, verso 38 ao 42. Aqui, irmãos, está o título, né? Ofertas contínuas, né? Ou sacrifício contínuo. Vamos começar a leitura, né? Verso 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para ali falar contigo.
Então, irmão, nota que aqui Deus estabeleceu uma lei de sacrifício. Deus determinou que diariamente, quer dizer, todos os dias, deveria se sacrificar um cordeiro na parte da manhã e um na parte da tarde. Os irmãos estão entendendo? Isso, irmão, seria todos os dias, né? Inclusive dia de sábado também. Então, irmãos, era assim que funcionava, né? Pegava 2 cordeiros, um seria oferecido pela manhã e o outro ao pôr do sol, ou seja, na tarde. E junto, irmãos, né, com esses cordeiros, aqui vem falando de outras coisas que teria que oferecer junto, né, no verso 40. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a parte de um hin de azeite, enfim, irmão, tudo isso. Então, o que Deus estabeleceu aqui? Que todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, fosse feito um sacrifício, que também é chamado de sacrifício contínuo. Por que Deus estabeleceu esse sacrifício ali no tempo da lei? Porque, irmãos, todos os dias, fazendo-se um sacrifício, o povo teria uma intercessão contínua. Quer dizer, todos os dias o sacerdote estaria fazendo o quê? Intercedendo pelo povo. Então os irmãos entendem o que isso, irmãos, quer dizer nos dias de hoje. Isso, irmão, nos dias de hoje fala a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele não fez vários sacrifícios, porém, ele fez um único sacrifício na cruz por nós. E hoje, irmãos, ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós continuamente, quer dizer, todos os dias, Cristo está intercedendo por nós. Da mesma forma que o sacerdote todos os dias estava fazendo uma intercessão mediante aquele sacrifício, hoje, irmãos, Jesus Cristo continuamente, todos os dias, intercede por nós, mediante seu único sacrifício que ele fez por nós na cruz. Porque o sacrifício dele foi único, o sacrifício dele foi perfeito, então não havia necessidade de um outro sacrifício, irmãos. Então, os irmãos entendam que esse sacrifício contínuo estava falando a respeito do quê? Do próprio Filho de Deus, que se sacrificaria por todos nós e que depois disso ressuscitaria, se assentaria à destra de Deus. E até a sua volta, irmãos, ele intercederá por nós continuamente. Então é isso, irmãos, que esse sacrifício nos revela. E os irmãos lembram que quando, lá no vídeo, né, quando eu falei das 70 semanas, quando fala que na última semana profética, ou seja, no último 7 anos, o anticristo, irmãos, ele faz uma aliança de uma semana, ou seja, uma aliança de 7 anos, né? De 7 anos. E na metade dessa aliança, quer dizer, após 3 anos e meio, ele quebra essa aliança e ele tenta pôr fim ao sacrifício. Ali, irmão, fazendo aquela leitura, dá a entender que é um sacrifício da lei. Não, ali o Senhor já estava falando, revelando o sacrifício futuro, porque o anticristo, ele, no futuro, ele vai tentar proibir o quê? A pregação do evangelho, irmãos, porque é através do evangelho que o povo tem o conhecimento que Cristo se sacrificou pelos nossos pecados e intercede por nós continuamente. Então, para detalhar, irmãos, nós vamos dar uma passadinha muito rápido ali por esse verso do profeta Daniel. Aqui, irmãos, vamos ler rapidinho, né? Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele quem? O anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, semana profética, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Os irmãos lembram que naquela lei do holocausto contínuo tinha que se oferecer os 2 cordeiros e mais manjares, né? Flor de farinha, vinho, azeite, né? Então, irmãos,
Aqui está falando daquele sacrifício, só que não, irmãos, necessariamente o sacrifício da lei. Mas, irmãos, aqui já estava profetizando o sacrifício futuro de Cristo. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Mediante o sacrifício dele, nós temos o perdão e ele está continuamente intercedendo por nós. Quando nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos isso. Os irmãos conseguem compreender? Então, irmãos, o que o anticristo, na verdade, ele vai tentar fazer cessar é a pregação do Evangelho, né? Que mediante o Evangelho é que nós falamos, né, do sacrifício de Cristo e que ele intercede por nós para perdoar os nossos pecados. Agora, irmãos, isso daqui eu acho que já ficou claro para os irmãos. Então, agora nós vamos no livro de Pedro para ter uma ideia, irmãos, agora sobre o templo. Os irmãos lembram que eu falei que o templo, ele faz referência, irmãos, ao que? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a habitação de Deus, ou seja, o templo, ele é sinônimo da habitação de Deus. Antes, irmão, de nós passar pelo livro de Pedro, nós vamos passar, eu vou olhar aqui, se eu não me engano, é em Coríntios, que fala, que o apóstolo Paulo disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aqui, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o nosso corpo, ele é o santuário, ou seja, a habitação do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, né? Quando tinha aquele templo de Salomão, aquele tabernáculo, né, que foi feito ali no deserto, antes do povo entrar, né, lá na Terra Prometida, o templo, aquele templo de madeira e cortina, e lá no futuro, aquele templo de pedra, ele simbolizava o lugar da habitação de Deus. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo já está revelando que o nosso corpo é o lugar da habitação de Deus. Já não é mais aquele santuário terrestre, né? Então a presença de Deus habitava naquele templo de pedra, né? E hoje, irmãos, a presença de Deus habita em nossos corpos, né? Mais especificamente dentro dos nossos corações. Os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus estava ali conversando com aquela mulher samaritana, ela falou: Senhor, vocês dizem, né, que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Porém, os nossos pais adoraram a Deus nesse monte. O que aquela mulher está querendo dizer? Porque, irmãos, o templo ficava lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. E os judeus adoravam a Deus ali, em Jerusalém. O samaritano adorava a Deus nos montes. Então aquela mulher disse: vocês falam tanto que o templo é o lugar da habitação de Deus, vocês falam tanto que é em Jerusalém que se deve adorar, mas os nossos antepassados adoraram a Deus nesses montes. O Senhor falou para ela: mulher, vem a hora em que os verdadeiros adoradores nem em Jerusalém e nem nesse monte adorará a Deus. Então o Senhor falou que chegaria a hora que o lugar de adoração não seria nem naqueles montes e nem em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém. Quer dizer, o templo, irmãos, aquele templo de pedra, não seria mais o lugar de adoração a Deus, porque o Senhor Jesus já estava, irmãos, para fazer uma nova aliança com o povo. E nessa nova aliança, o lugar da habitação de Deus é o nosso coração. Então, independente se a pessoa estivesse em Jerusalém, naqueles montes, né, de Samaria, de Israel, né, do Reino do Norte, ou em qualquer outro lugar, independente de onde estivesse, a pessoa poderia prostrar seu joelho, buscar a presença de Deus, buscar a Deus em oração, porque o lugar da habitação de Deus já não era mais aquele aquele templo de pedra, porém passaria a ser no coração do homem, no interior do homem. E agora, irmãos, para concluir aqui esse ensino, nós vamos lá no livro de Pedro.
Aqui, irmãos, nós vamos fazer a leitura, ó, em 2 Pedro, do verso 5 até o verso 9. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifício espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, vamos falar nesse assunto, resumindo, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Vamos destacar alguns pontos, né? Aqui fala, no verso 5, que nós, irmãos, ó, também vós como pedras que vivem. Para se construir um templo, que nem o templo de Salomão, foi necessário o quê? Pedras para se construir aquelas obras. Mas aqui, o apóstolo Pedro está falando que nós somos estas pedras, né? Espiritualmente falando. Vós mesmo, como pedras que vivem, ou pedras vivas, né? Sois edificados casa espiritual. Então aqui, cada um na obra de Deus é como fosse uma pedra. Por quê? Para construir uma obra, um templo, foi necessário várias pedras. Então, para construir, irmão, a obra de Deus, são necessários vários homens. Então, Pedro está fazendo essa comparação de uma construção de um templo. Se ajunta várias pedras para formar aquele templo, aquela casa, né? Só que nós, irmãos, somos edificados que é uma casa espiritual. Para que nós somos edificados uma casa espiritual, ou seja, uma obra espiritual, ó? Para seres sacerdócio santo. Aqui Deus, irmão, está chamando nós para ser sacerdócio santo. Deus está chamando nós para ser sacerdote. Lá na lei, irmãos, o que o sacerdote fazia? Ele fazia intercessão entre Deus e o homem, né? Pelo sacrifício, porque quando o homem pecava, ele levava ali o animalzinho que era sacrificado, né? E assim, o que acontece? As pessoas recebiam o perdão mediante o quê? Aquele sacrifício daquele animal e mediante o derramamento do sangue. E aqui, irmãos, nós somos chamados para ser sacerdote, ó, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, irmãos, aqui fala que nós somos chamados para ser sacerdotes e somos chamados para oferecer sacrifícios espirituais. O que é sermos sacerdote? O que é oferecer sacrifício espiritual? Ser sacerdote, irmão, é ser apregoador do evangelho. Independente se você tem ministério ou se você não tem, se você tem algum cargo, alguma posição na igreja onde você frequenta ou não. Se você anuncia o evangelho, irmão, você é um sacerdote de Cristo. E para oferecer de sacrifícios espirituais, nós, irmãos, nós não vamos dizer assim, oferecer um sacrifício de animal, não. Porém, no anunciar do evangelho, nós vamos ensinar para os homens o quê? Que, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, irmãos, o homem tem o direito da vida eterna, que Cristo, mediante o derramamento do seu sangue, pagou, né, os pecados dos homens, né? Então isso, irmãos, que é oferecer um sacrifício espiritual, né? Isso que é um sacerdote santo. Deus não quer mais aquele sacerdote que sacrifica um animal e derrama um sangue. Hoje, Deus quer pessoas, irmãos, dispostas a anunciar o seu evangelho, de falar, irmãos, que através do sacrifício de Cristo, nós teremos a vida eterna, não é?
Então, irmãos, para não prolongar muito, os irmãos pode ler o capítulo inteiro na casa dos irmãos, né? Mas vamos pular aqui para o verso 9, né? Para falar aquilo, a mensagem que eu quero transmitir para os irmãos, né? Ó, verso 9: Vós, porém, sois a raça eleita. Irmãos, lá na época da lei, quem era a raça eleita? Quem era o povo eleito? Era o povo judeu, era a descendência de Abraão segundo a carne. Hoje, irmão, quem que é a descendência, né, eleita de Abraão? É aqueles, irmão, que veio da descendência de Abraão, mas da descendência, essa descendência ou esse descendente é Cristo. Então, aqueles que nascem de novo por intermédio de Cristo, está sendo aqui uma raça eleita. Então, irmãos, não é pelo fato de ser judeu que a pessoa vai ser salva. É pelo fato, irmão, de abraçar a fé em Cristo. Cristo, ele veio ali também da linhagem de Abraão. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real. Quem que era o sacerdócio na época, irmãos, do Antigo Testamento? Era os levitas. Hoje não. Quem que é o sacerdócio? É todo aquele que abre a sua boca e propaga o evangelho, que propaga a salvação mediante a morte, sacrifício e derramamento do sangue de Cristo. Ó, nação santa. Quem que era a nação santa, irmãos? Povo judeu, né? Hoje quem que é a nação santa? Todos aqueles que fez um concerto com Cristo, né? Ó, povo de propriedade exclusiva de Deus. Antigamente era só os judeus. Quando Cristo fez uma nova aliança, nós, os estrangeiros, né, e também todos os judeus que se converteram a Cristo, são também propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, hoje a nossa salvação não é pelo fato de sermos, né, judeu, de linhagem, de corrente sanguínea, né? Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus mediante o concerto que nós fizemos com Cristo, né? Então, irmãos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui fala, para que função? Ó, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no verso 10, vós sim, que antes não erais povo, né? Mas agora sois povo de Deus. Antes de Jesus Cristo fazer uma nova aliança, nós, os gentios, não era participante das promessas de Deus, mas mediante o sacrifício de Cristo, nós temos direito às promessas feitas a Abraão, porque foi prometido a Abraão que todas as nações da terra seria bendito nele e na descendência dele. E esse descendente está falando lá do futuro, que é Cristo, né? Ó, mas vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmãos, quem hoje que é o povo de Deus, o povo santo, a nação santa, todo aquele que se converte a Cristo, que abraça a nova aliança, tanto faz se é judeu ou se é gentil, porque o povo de Deus é aquele que fez um concerto com Deus. Sem Jesus Cristo, irmãos, nós não somos povo de Deus. É no descendente de Abraão, que é Cristo, que todas as nações seriam abençoadas. Então, o que Deus fez? Mediante o sacrifício de Cristo, Deus uniu e ainda vai unir judeus e gentios, mediante o sacrifício de Cristo. Então, irmãos, já para encerrar o vídeo, né, só para falar mais uma vez, né, trazendo a memória dos irmãos que nós somos o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então, irmão, o verdadeiro templo, hoje, no tempo da graça, da nova aliança, o verdadeiro templo é o nosso corpo, é o nosso coração. Então, os irmãos já entendeu isso, né? Acho que já ficou bem claro, né? Então, os irmãos lembram que ali no assunto das duas testemunhas, irmãos, antes
das duas testemunhas aparecer, João recebe uma visão em que o santuário é medido. Então os irmãos lembram que lá no vídeo, né, das duas testemunhas, eu disse que aquele santuário não se fala de um santuário terrestre, mas fala de nós. Então nós vamos dar uma passadinha rapidinho lá, irmãos, para falar de uma maneira bem abreviada do assunto. Aqui, irmãos, é Apocalipse 11, verso 1 e verso 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não os meça, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Essa cidade santa, irmãos, eu acredito que seja nós, servos de Deus. E aqui está falando o quê? Que os gentios, né, mais especificamente, né, aqueles povos, né, que estarão do lado do anticristo, vai pisar a cidade santa, né? Então, aqui foi dado um caniço, né, para João medir o santuário de Deus. Então, no desenrolar desse vídeo, né, nós falamos que hoje, dentro da graça, nós somos o que? O santuário de Deus, irmãos. Nós somos o santuário de Deus. Então, Deus vai medir nós, irmão, mas não o nosso tamanho, mas Deus medirá as nossas qualidades, as nossas virtudes, o nosso desejo de servir a Ele, né? Ó, mede o santuário e o seu altar e os que nele adoram. Esse altar, irmão, está fazendo referência ao quê? Aquele altar de incenso. No altar de incenso era onde era queimado os incensos, feitas as orações, né? E hoje, irmão, o altar de incenso simboliza o quê? A nossa adoração a Deus, né? Então Deus está mandando medir nossas qualidades, né? E Deus está medindo também os nossos corações, porque a nossa adoração e as nossas orações, por mais que nós oramos, né, com nossos lábios, louvamos a Deus com os nossos lábios, mas tem que partir da onde? Tem que partir do nosso coração. E aqui no verso 2 está falando: mas deixa de parte o átrio exterior. O que é o átrio exterior? É o nosso corpo, a nossa carne, ó, e não meças, porque ele foi dado ao gentio. E estes, por 42 meses, calcarão, ou seja, pisarão a cidade santa. Então, os irmãos notam que esse santuário, Deus está medindo o santuário e o altar, que simboliza o nosso interior, o nosso coração. Ou seja, Deus está medindo as nossas qualidades espirituais, né? E o átrio exterior, que simboliza o nosso corpo, a nossa carne, está sendo deixado de parte. Por quê? Porque, irmãos, essa carne vai ser perseguida, vai ser torturada e morta pelo exército do anticristo. Por isso que fala: estes por 42 meses calcarão, ou seja, pisarão a cidade santa. Querendo dizer o quê? Pisarão, irmãos, sobre nós, né? Nos matará. Muitos, irmãos, terão que morrer por amor a Cristo, né? Nesse tempo. Perderão a vida, né? Mas ganharão. Por quê? Porque ressuscitará no último dia. Então, vamos aqui voltar de novo lá naquele santuário, né? Daquela foto do tabernáculo. Então, irmãos, aqui na imagem, ó, o átrio exterior é onde fica aqui o altar do sacrifício. E aqui, ó, no número 4 aqui, ó, dentro da tenda, é o altar de ouro, né? Onde era queimado o incenso, irmãos. Então, irmãos, veja bem, uma explicação. Por que ali não está falando de um santuário material e sim de um espiritual? Porque não faz sentido, irmãos. Vamos dizer assim, aquele povo que vai pisar o átrio exterior, destruir, um exemplo, só aqui onde é o átrio exterior, né, onde está o altar, e deixar intacto essa parte de dentro. Não faz sentido. Aquilo ali, irmão, está falando de coisas espirituais. O nosso interior, o anticristo, né, ele perseguirá a igreja, matará o povo santo, ou seja, destruirá a nossa carne. Porém, o que tem dentro do nosso interior, a nossa adoração a Deus, a nossa fé
ele não conseguirá, irmãos, destruir. Ele matará a nossa carne, só que na vinda de Cristo, irmãos, nós seremos ressuscitados, né? Teremos o corpo glorificado. Louvado seja Deus, né? Então nós vê que fala que ele pisará também, né? No ato exterior. No ato exterior é onde fala do altar do sacrifício, que está relacionado ao sacrifício de Cristo. Porque o anticristo, nesse tempo, ele vai estar querendo fazer o quê? Proibir, né? Ou que nem está falando ali em Daniel, né? Ele vai querer abolir o sacrifício contínuo, querendo dizer, ele vai tentar abolir a pregação do evangelho. Então, irmãos, esse vídeo foi um acréscimo, né? Sobre o vídeo das 2 testemunhas e sobre o vídeo das 70 semanas, né? Então, eu mostrei para os irmãos nesse vídeo que o sacrifício contínuo que o anticristo vai tirar não é o sacrifício contínuo que era oferecido na lei, mas ele tentará proibir a pregação do evangelho. E que lá nas 2 testemunhas, aquele santuário que está sendo medido, irmãos, não é o santuário da época da lei, porém é nós, irmãos. O átrio exterior, que é a nossa carne, será deixado de fora e pisado, né, perseguido pelo anticristo. Porém, aquilo que está dentro de nós não será destruído. Ele destruirá sim a nossa carne, porém, a essência que está dentro de nós ele não vai destruir. É que nem o Senhor Jesus disse, né? Eu não lembro bem a passagem, mas ele disse assim: não temais aquele que mata os corpos, né? E nada podem fazer. Mas eu digo a quem vocês deveis temer. Temei aquele que tem poder de fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Mais ou menos assim que fala, né? Não recordo se é mais ou menos com essas palavras, né? Então o Senhor Jesus disse para nós não temer aquele que mata a carne. E lá no futuro, irmão, o anticristo vai estar matando a nossa carne, tirando a nossa vida, né? Porém, aquilo que tem dentro de nós, ele não vai tirar, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu vou pedir aqui para os irmãos, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se os irmãos ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse a nossa playlist, né? O nome da playlist no canal é Assuntos do Apocalipse, onde vai estar os 3 vídeos anteriores, onde fala da 70 semana profética de Daniel. O segundo vídeo fala da 70 semana profética de Daniel, só que de uma maneira simplificada. E o terceiro vídeo está falando sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Espero que esse vídeo, irmãos, tenha edificado os irmãos, tenha enriquecido os irmãos de conhecimento. Então, no próximo vídeo, irmãos, eu estarei postando vídeo sobre os 7 selos do Apocalipse. Era para mim ter postado antes desse, né? Aliás, era para mim ter postado ele, né? Mas eu resolvi fazer esse vídeo para acrescentar conhecimento sobre os 2 assuntos, né? Das 2 testemunhas e sobre o assunto da última semana profética de Daniel. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.